Olá, boa tarde a você que nos acompanha aí pelo JTV UFMA. Hoje, o Sala de Entrevista convida a pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Maranhão, professora Isabel Ibarra, para conversar com a gente um pouco mais sobre as bonificações regionais que serão oferecidas a partir do próximo ano aqui na Universidade Federal do Maranhão. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um espaço importantíssimo para o esclarecimento ao público sobre a política de bonificação da nossa universidade. Professor, eu já começo falando, no dia 27 de outubro deste ano, de 2022, foi publicada uma resolução que versa um pouco, que fala um pouco sobre essa bonificação regional. Uma bonificação que já foi realidade aqui na Universidade Federal do Maranhão, mas que por um tempo ela foi suspensa, a Justiça anulou, né, essa resolução. E eu queria que a senhora desse um pouco, para a gente começar, um pouco a temperatura dessa resolução. Essa resolução que foi publicada agora, ela fala exatamente sobre o quê? O que ela oferece para os maranhenses aqui na Universidade Federal do Maranhão? Então, na realidade, chegar ao ponto de criar uma nova resolução sobre bonificação foi a partir de um trabalho, de um esforço da nossa universidade por realmente mostrar com dados a necessidade de uma ação afirmativa que fosse uma ação de uma bonificação dos cursos de medicina, porque na realidade não existe necessidade de outros cursos da universidade terem uma política de bonificação. Como é que nós chegamos a isso, né? A partir de 2020, o professor Natalino Salgado Filho, nosso reitor, ele criou uma comissão para fazer um estudo sobre o ingresso na nossa universidade. Nós fizemos um estudo antes da política de bonificação anterior, né? Pegamos 3 semestres. Posteriormente, nós analisamos, durante a validade da bonificação, que foram 5 semestres, foram de 2019.2 até 2021.2. Posteriormente, com toda essa realidade do fim, da anulação, como você colocou, da bonificação anterior, nós ainda apresentamos os dados do que aconteceu em 2022.1, no ingresso na nossa universidade, e em 2022.2. A partir de todos esses dados, nós decidimos criar uma política de bonificação que ela atendeu também algumas demandas que tinha a universidade. Uma delas era da própria comissão de acompanhamento dos cursos de medicina, que foram criados em 2014 a partir dos mais médicos, né? Que foi um incentivo à formação de médicos. E no nosso estado é a pior relação de médico com relação a habitantes. Então isso já se justificava a necessidade de criar mais cursos de medicina. Só que como eram em municípios do interior do estado, eles, inclusive as comissões, orientaram, recomendaram à universidade que se criassem políticas de bonificação microrregional, que atendessem que as pessoas daquela região conseguissem ingressar nesses cursos de medicina, para que posteriormente, eles mantendo-se ali nos interiores, eles poderiam mudar a realidade do estado. É importante a gente falar um pouco sobre isso, professora, porque quando a bonificação era geral, por exemplo, para estudantes de São Luís que poderiam cursar a medicina em Imperatriz, acontece que o aluno de São Luís que vai para Imperatriz, ele conclui o curso e talvez ele não se mantenha na cidade de Imperatriz, que também tem, cada região do nosso estado tem uma necessidade, né? Ainda mais esse dado que você trouxe, que é real, é a menor relação médico por habitante, né? Então, só para a gente explicar melhor, foram criadas bonificações diferentes, micro-regionais, para atender aos alunos que já estão ali no entorno das universidades, porque a ideia é que depois que eles se formem, eles vão se manter ali, não vão ser profissionais que vão atender aquela área, não é isso? Exatamente. Então, isso foi para recomendar, seguir essa recomendação da CAMEN, né, que é a Comissão de Acompanhamento dos Cursos de Medicina. Com isso, nós criamos essa bonificação em Imperatriz de 10% para as pessoas que fizeram o ensino médio na região. Isso envolve não somente os municípios do sul do Maranhão.
sino também, como a cidade de Imperatriz é uma cidade do entroncamento com outros estados, também... Tem cidades de outros estados, mas que estão ali naquela região. Exatamente, cidades do norte de Tocantins e do sul do Pará. Então, esse entroncamento ali dessas cidades próximas, que também tem muitas trocas de serviços, foi para fortalecer o serviço médico nessa região. E por isso é que nós chegamos à conclusão de que, a partir de casos reais que foram analisados, simulações que foram feitas, e pode ser que posteriormente a gente tenha que mudar, mas hoje, para 2023, a possibilidade daqueles estudantes daquela região é para eles teriam um bônus de 10%, mas para os estudantes de outras regiões do estado, eles têm um bônus menor, de 5%. Para que tenha uma relação, uma equivalência, para que não exista tanta desproporcionalidade. Também eu gostaria, com relação à Imperatriz, eu gostaria de frisar uma coisa que muitas vezes, muitos de nós não conhecemos, né? Que a Universidade do Sul do Pará tem uma política de bonificação que beneficia os estudantes que cursaram em cidades vizinhas também. Tá? Inclusive a Imperatriz é beneficiada por esse bônus. Com relação a Pinheiro, nós temos um bônus de 20% para os estudantes da região e nós chegamos a esse valor precisamente com os dados reais de estudantes que concorreram à medicina em 2022.1 e .2 e a única possibilidade de que eles conseguissem ingressar era com 20%. Com 5% é para os estudantes que fizeram o ensino médio em todo o estado. Aqui em São Luís, que é a capital, é diferente, porque nós temos... historicamente, uma ocupação maior das vagas do curso de medicina por estudantes da região, porque em São Luís tem as melhores escolas privadas, que são as que ocupam ampla concorrência, em sua grande maioria. Então, São Luís, quando a gente olhou também os dados reais, com 5% era suficiente. Por que não dar 20% para todos? Porque quando estava válida, estava vigente a resolução de 20%, nós tivemos a nota de corte nos cursos de medicina maior. Muito elevada, né? Muito elevada e não conseguiam entrar de outros estados, o qual isso também é negativo, porque nós então estamos vedando, impedindo que outros estudantes concorram aos nossos cursos. E isso é bom, né? Porque essa questão de pensar, de promover esse intercâmbio, não esquecendo também dos estudantes que são daqui, né, do nosso estado, né? Exatamente. O que nós queremos é deixar para a população, primeiro, o esforço da universidade, a necessidade, isso foi colocado no Conselho, a necessidade de continuar estudando o ingresso. Nós temos como política da nossa universidade o desenvolvimento regional. Então, tudo isso justifica. O que a gente não pode é impedir fazer algo que vede a concorrência, mas, ao mesmo tempo, que se explica a necessidade da bonificação justificada com um método científico que realmente garanta a esses estudantes a entrada. Né? Agora, professora, como é que vai funcionar essa análise dos estudantes? Porque quando a gente subdivide essa bonificação, a gente precisa levar em consideração que são 3 critérios diferentes, né? Em cada lugar, as pessoas que moram naquele lugar, como que vai ser para comprovar e como que a universidade vai apreciar esses documentos, né? Essas comprovações de que o estudante lá da região de Imperatriz estudou lá de fato durante os 3 últimos anos do ensino médio e o último ano do ensino fundamental, a mesma coisa em Pinheiro e em São Luís também. Nessa nova resolução não tem o 9º ano do ensino fundamental, somente os 3 anos de ensino médio. É diferente, para quem está assistindo a gente, a primeira bonificação, ela permitia esse ingresso, levando em consideração alunos que estudaram o último ano do ensino fundamental, que é a antiga 8ª série e a atual 9º ano, e os 3 últimos anos do ensino médio em escolas públicas e privadas do estado do Maranhão. Agora, com essa nova resolução, é diferente, né? É a mesma coisa, só que excluindo aí a 8ª série, o 9º ano, só o ensino médio, Só o ensino médio, em escolas regulares e presenciais, escolas públicas ou privadas. Como funciona isso? A primeira coisa é que quando o estudante, o candidato, né, ele entra no SISU, ele vai ter ampla concorrência, quando nós acabamos de aderir ao SISU agora. Então, quando ele entra no sistema, ele vai ter ali
Se ele estudou, por exemplo, se ele vai concorrer ao curso de medicina de Imperatriz, ele vai concorrer, e ele é da cidade, ele vai mostrar o histórico que ele cursou 3 anos na cidade de Imperatriz, ou na região, desses municípios que estão ali no anexo, relatados, já escritos todos, e então ele concorre a esse bônus. Ou ele, se ele é estudante, por exemplo, de São Luís, ele concluiu o ensino médio em São Luís, ou em outro município do estado do Maranhão, que não esteja dentro desse bônus de 10%, então ele pode aceder aos 5%. E aqueles estudantes de outros estados, eles entram na ampla concorrência, mas sem bônus, certo? E para a gente finalizar, professora, a senhora tem estado próxima, né, dessas discussões, desses debates sobre essa bonificação. O que você espera, né, dessa bonificação para o desenvolvimento do nosso estado, né, para oferecer essa oportunidade que a gente tanto sabe que os maranhenses precisam, né? Como que você já vislumbra a nossa universidade a partir dessa nova política afirmativa? Então, uma das coisas que sempre nós gostamos de destacar é que nós também devemos corrigir as assimetrias que nós temos nas diversas, não somente das diversas regiões que justifica a política de bonificação regional, sino também dentro do nosso próprio estado existem muitas assimetrias. Então, a bonificação diferenciada, ela tende a diminuir essa distância, a fixar mais profissionais dessa região, a dar oportunidades a jovens que fazem o ensino médio na região da Baixada, por exemplo, na cidade de Pinheiro, que eles possam ingressar no curso de medicina. Isso é uma grande esperança também para esses jovens, né? Que eles sempre quiseram fazer medicina na sua região, então poder fazer nesse campus e poder posteriormente contribuir de uma maneira mais efetiva para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, que é o que nós queremos, né? Poder atender essa população tanto da região da Baixada como da região do sul do Maranhão, e também, claramente, em todo o nosso estado e, claramente, na capital, que nós temos um curso de medicina tradicional já com mais de 50 anos. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até aqui, conversado com a gente, explicado sobre todas essas informações e, claro, as pessoas, os estudantes que ainda tiverem dúvidas, entrem no nosso site, né, no site da universidade, lá tem todas as informações, a resolução também está disponível. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente conversou com a professora Isabel Ibarra, pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Maranhão. Sala de entrevista fica por aqui. Até a próxima.